Jesus, quando foi para o deserto, ele foi passar 40 dias e 40 noites, ele foi tentado pelo inimigo das nossas almas, pelo inimigo espiritual. E nesse trajeto que o Senhor fez, que Jesus fez lá no deserto, ele ficou o tempo todo tentando Jesus, oferecendo as coisas, oferecendo reinos, falando para Jesus transformar a pedra em pão, falando para o Senhor se lançar. E o tempo todo Jesus veio rebatendo essas tentações, usando da palavra, porque o inimigo também conhece a palavra. Então, ele usava a palavra, Jesus rebatia da palavra. Por isso que nós temos que estar ligados na palavra. Isso serve para mim também. Tem que ler mais, meditar mais, porque o inimigo também conhece a palavra e conhece muito bem, melhor do que a gente. E nessas tentações, Jesus o tempo todo foi firme na palavra, foi firme na postura dele, mas o inimigo ficou ali, fazendo a tentação dele. E se aconteceu com Jesus, se o inimigo fez isso com Jesus, imagine com a gente todos os dias. Todos os dias ele oferece algo. Ele tenta entrar na nossa mente e algumas vezes consegue para poder colocar tentações nas nossas vidas, nos nossos caminhos. Muitas das vezes ele usa aquilo que a gente mais gosta, aquilo que a gente tem fraqueza. É nisso que ele entra muitas das vezes, porque a gente é ser humano e a gente muitas das vezes deixa a brecha. Jesus, ele bate na porta para entrar, ele pergunta se pode entrar. Agora o inimigo não, o inimigo ele acha uma brechinha assim, e já entra que entra. E faz a confusão dele todo, desmorona tudo, transforma nossas vidas de cabeça pro ar. Então, temos que ter muito cuidado com isso, porque ele está ao nosso derredor, é o tempo todo tentando tirar a gente do caminho do Senhor. E quando a gente não vigia, a gente realmente cai, a gente realmente sai da presença do Senhor e começa a fazer a vontade do inimigo. Desculpa eu estar falando inimigo, porque eu não gosto muito de ficar falando o nome dele não, para não dar ibope. Porque o nome que eu tenho que falar é o nome sobre todos os nomes, que é de Jesus, de Deus, e ele não. Mas, voltando ao assunto, nós temos que vigiar muito, porque e tem vezes que ele usa pessoas ao nosso redor tão bem para poder nos tentar, para poder nos provocar, para fazer situações para a gente cair na tentação do que ele quer que a gente caia. Então a gente tem que vigiar muito. Muitas das vezes aconteceu isso na minha vida. A gente, como eu falei, não vigia, deixa uma brechinha assim. Deixei uma brechinha assim. E ele muitas das vezes entrou. Entrou através de um sentimento, de que alguém falou algo e a gente fica com raiva, fica chateado. Ele entra através disso. A gente fica com raiva de alguém, não quer falar com alguém, ele entra nisso também. Perdão, então, se a gente não perdoar ou pedir perdão, aí que ele entra mais ainda. Por muito tempo eu fiquei chateada, fiquei muito chateada com algo que aconteceu. Mas o Senhor está limpando dentro de mim esse algo. E eu já liberei perdão para todas aquelas pessoas que me machucaram, que
que me fizeram alguma coisa. Não é fácil não, gente. Não é fácil perdoar não. É difícil. Mas quando a gente lembra o que Jesus falou, que temos que perdoar, para que o Pai também nos perdoe, a gente tem que estar perdoando toda hora. Toda hora a gente tem que estar pedindo perdão. Toda hora. Pedindo perdão a Deus, pedindo perdão às pessoas, perdoando as pessoas e prosseguir na vida. Mas voltando à tentação, temos que vigiar e muito. Porque, como eu falei muitas das vezes, o inimigo ele vem com bandejas de ouro pra gente, oferecendo talvez o melhor emprego, mas um emprego que é dele, que ele sabe que naquele emprego você vai cair, você vai fazer a vontade dele, às vezes oferecendo um relacionamento que a gente não vigia, cai também, quando vê já está fazendo a vontade dele, e oferece muitas coisas que o nosso coração às vezes quer, ele vem trazendo de bandeja para que a gente possa cair. Mas saiba que quando a gente bota na mão de Deus, a gente pede ajuda a Deus e vigia, Deus nos livra dessas tentações. Como eu falei no início, temos que ler muita palavra. Coisa que sinceramente eu não estou fazendo no momento, mas eu estou pedindo muito a Deus para poder me ajudar a estar lendo ainda muito mais. Porque eu fui criada na igreja, então algumas coisas eu já sei. Que a gente lia muita palavra, tinha escola bíblica, então muitas coisas eu já sei. Mas eu estou pedindo muito a Deus para eu voltar a ter essa rotina de ler sempre a palavra dele. Então, voltando à tentação de novo, se Jesus foi tentado, se o inimigo tentou ele, imagine nós. Temos que ficar o tempo todo pedindo a proteção de Deus. A que Deus venha nos guardar, nos proteger e nos livrar de todo o mal. É isso que eu deixo para vocês no dia de hoje. Se inscreva no meu canal, que está começando, por isso que eu preciso muito da ajuda de vocês. Ative o sininho, dê o like, para que meus vídeos vá para outros lugares, alcance outras pessoas, porque a gente quer aqui quer falar da palavra de Deus, quer transmitir o máximo de pessoas que puder, para que entre no coração, que Deus entre no coração dessas pessoas também, assim como entrou no meu, vai entrar no seu e de muitas outras pessoas. Então, se inscreva, curte e continue comigo nessa jornada aí, ok? Que Deus abençoe, guarde, livre de todo mal e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!